Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos segredos de uma planta que, à primeira vista, parece bastante comum, mas que, na verdade, não é nada disso. O zimbro. Esta pequena baga, acreditem, tem uma história absolutamente épica. Uma história que atravessa milénios e civilizações e que consegue ligar partes do nosso mundo que parecem não ter qualquer ligação entre si. Parece interessante? Então, vamos a isso. E, para começar, que tal esta pergunta? O que é que o Jinn, as múmias do Antigo Egito e a peste negra podem ter em comum? Parece o início de uma andota, não é? Mas a verdade é que há um fio condutor que liga uma bebida moderna, rituais funerários com milhares de anos e uma das piores pandemias da história. E a resposta é, surpreendentemente, esta planta. Pois é, a chave para este mistério todo está na relação longa e, digamos, multifacetada que a humanidade tem com o zimbro. Isto porque não estamos a falar de uma planta qualquer, estamos a falar de um recurso que moldou rituais, que ajudou a salvar vidas e que até, imaginem, deu origem a indústrias inteiras. Vamos fazer uma viagem rápida no tempo. Começamos no Antigo Egito. Aqui, o óleo de zimbro era fundamental no processo de embalsamamento. Era visto como um purificador para a viagem para a eternidade. Avançamos uns 1000 anos para o mundo greco-romano. Dioscórides, um dos pais da farmacologia, documenta o seu uso para quase tudo, desde problemas digestivos até como um método contraceptivo. E depois, um salto para a Idade Média. Durante a peste negra, queimava-se zimbro por toda a Europa. Acreditava-se que o seu fumo intenso e aromático limpava o ar dos miasmas mortais, que supostamente espalhavam a doença. E, finalmente, chegamos ao século XVI. Uma poção medicinal holandesa feita à base de zimbro, chamada Genever, acaba por evoluir para a bebida que hoje todos conhecemos como gin, que percurso-a para uma única planta. Ok, depois desta grande viagem pelo mundo, a nossa história vai afunilar e focar-se aqui, na Península Ibérica. E é aqui que a história do zimbro se torna ainda mais complexa, porque ele assume o papel de herói e, por vezes, o de um perigoso vilão. E o que é realmente fascinante é esta diversidade. Reparem, na Península Ibérica não há só um zimbro. Temos os juníperos comunis, que é a estrela do gin, temos os juníperos oxideros, o zimbro bravo, que é fundamental nas nossas tradições. E depois temos espécies raríssimas, como os juníperos naviculares, um verdadeiro tesouro das nossas dunas. Mas, vejam bem a última linha, os juníperos sabina. Este é, digamos, o seu gêmeo malvado. E isto mostra na perfeição a dualidade desta planta. De um lado, temos o zimbro comum, um ingrediente fantástico, seguro e muito apreciado. Do outro, a sabina rasteira, que contém uma coisa chamada acetato de sabinilo. É um veneno classificado como violento. A ingestão de apenas algumas folhas ou umas gotas do seu óleo essencial pode mesmo ser fatal. Portanto, o ponto aqui é muito claro. Saber identificá-los corretamente é literalmente uma questão de vida ou de morte. Bem, mas vamos deixar o perigo de lado por um momento e regressar ao papel de herói do zimbro. Vamos explorar a sua ligação profunda com a nossa cultura e gastronomia, em particular na antiga arte de conservar os alimentos. O famoso fumeiro transmontano, por exemplo, não tem nada de mágico. É química pura e muito sofisticada. Quando se queima a madeira de zimbro, o fumo liberta compostos chamados fenóis. Ora, estes compostos funcionam como uma espécie de barreira protetora invisível, que impede o crescimento de bactérias e fungos. Ao mesmo tempo, são antioxidantes, ou seja, evitam que a gordura da carne se estrague e fique rançosa. E claro, no fim, é isto que dá aquele sabor tão característico, resinoso e inconfundível aos nossos enchidos e presuntos. É, no fundo, um processo ancestral de alta tecnologia. Da sabedoria popular do fumeiro, damos agora um salto para os laboratórios modernos, em que a ciência está, neste momento, a validar muitos dos usos tradicionais do zimbro e, mais do que isso, a descobrir novas e surpreendentes propriedades medicinais. Este conhecimento antigo está a ser confirmado ponto por ponto. Estudos mostram que o óleo do zimbro bravo é um antifúngico potentíssimo, muito eficaz contra infecções de pele. Mas o que é talvez ainda mais impressionante é que consegue travar a formação de biofilmes de bactérias super resistentes, daquelas que os antibióticos já não conseguem combater. O famoso óleo de cade, que é um alcatrão tradicional, tem agora a sua eficácia comprovada para tratar doenças como eczema e psoríase. E a investigação mais recente aponta para um potencial incrível na luta contra o cancro. Esta citação científica parece complicada, mas a ideia é fascinante. O que é a apoptose? Bem, de uma forma simples, é um mecanismo de autodestruição programada de uma célula. O que os cientistas descobriram em laboratório é que os extratos de zimbro conseguem, basicamente, dar uma ordem às células cancerígenas para se autodestruírem. É um mecanismo de ação incrivelmente elegante e promissor. E agora, juntando todas estas peças, a história, a cultura, a ciência, a nossa atenção vira-se para uma espécie em particular.
uma espécie que encapsula na perfeição a beleza, a importância e, infelizmente, também a fragilidade da nossa biodiversidade. Vamos então falar dos juniperros naviculares, conhecido como piorro. É um endemismo lusitano. O que é que isto quer dizer? Significa que o seu habitat natural em todo o planeta se restringe quase exclusivamente a Portugal. E isto, claro, coloca sobre nós uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade global pela sua sobrevivência. Olhem para este gráfico. A imagem fala por si, não é? A barra que representa a população em Portugal é absolutamente esmagadora. Em Espanha, o que existe são apenas algumas populações pequeninas, isoladas, quase relíquias. Ou seja, o futuro desta espécie, única, perfeitamente adaptada às nossas dunas costeiras, está literalmente nas nossas mãos. E esse futuro está em risco. A pressão imobiliária e turística no nosso litoral está a destruir o seu habitat, as dunas onde ele vive. Para além disso, as populações que existem estão a envelhecer sem que novas plantas consigam crescer e substituí-las. Estamos perante um risco muito real de perder para sempre um dos tesouros botânicos mais singulares do nosso país. E isto leva-nos à reflexão final. Começámos esta conversa com uma planta que parecia banal, vulgar. Vimos a sua história milenar, o seu papel na nossa cultura, o seu potencial farmacêutico incrível e, por fim, a sua fragilidade. A questão que fica no ar é esta: se uma planta modesta como o zimbro guarda um universo inteiro de segredos, que outras maravilhas, talvez ainda por descobrir, estão escondidas na natureza que nos rodeia, maravilhas que corremos o risco de perder antes sequer de as chegarmos a compreender?